natural de Conquista, Minas Gerais. Filha de Braulio Queiroga de Moura e Dalva Vieira Borges. É mãe e avó. Licenciada em Letras. Pós-graduada em Linguística Aplicada. Bacharela em Direito. Servidora Pública Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Primeira mulher a ocupar vários cargos. Primeira secretária de Educação de Valparaíso de Goiás em 1997. Em seguida foi eleita vereadora, também ocupou o cargo de secretária de Obras no município e em 2009 tornou-se a primeira mulher eleita prefeita de Valparaíso. Já em 2014 foi eleita deputada estadual e também foi a primeira mulher presidente da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional. Licenciou-se para assumir a Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho. Em 2018, foi reeleita deputada estadual e em 2022 conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ela é Leda Borges. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui na Alego, sendo entrevistada por 3 grandes jornalistas, a Edrisa, a Tiara e você, Emily, e também toda a equipe técnica. Eu estava com saudade de ser entrevistada por vocês e poder estar aqui na Alego, que foi a primeira casa que me acolheu no Legislativo Goiano. Aliás, a senhora é a primeira deputada federal da cidade de Valparaíso e a única da região, né? Foi eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher lá na Câmara Federal. Conta pra nós como é que está sendo essa experiência. É uma grande experiência porque você ocupar uma comissão como presidente, você deliberar sobre temas tão importantes, em primeiro mandato foi uma grande surpresa. Eu não esperava ter sido eleita pelas minhas colegas, né? Ter sido indicada pelo Colégio de Líderes da Câmara Federal. É uma honra, uma goiana, uma deputada estadual que defendeu tantas bandeiras aqui na Alego por 2 mandatos, e estar hoje presidindo com 22 colegas deputadas e deputados, né? Mais 22 suplentes, uma comissão tão importante para o Brasil, com temáticas tão atuais, né? Então, para mim é uma grande honra, um privilégio, uma grande responsabilidade. Deputada, a única integrante da bancada goiana a ser escolhida para comandar um dos mais de 30 colegiados aí da casa. Inclusive, em seu primeiro discurso na Câmara Federal, a senhora destacou a luta pelo direito à vida e à igualdade salarial. Além, é claro, de mencionar outras lutas, como, por exemplo, a paridade na política. Com certeza, Tiara, e a todos que nos assistem pela TV Alego. Há mais de um século, não é? Nós perdemos a vida dentro de um galpão, nós mulheres, independente de quais eram elas à época, né? Defendendo o seu direito ao salário digno, haja vista que seus esposos tinham ido para a guerra. Então, por essa defesa desse direito precípio, que é o seu salário, né, do seu trabalho, elas morreram. Então, por mais de um século, nós estamos lutando pelas mesmas coisas, em outra condição, porque hoje não se mata por questão salarial, se mata por sermos apenas mulheres, ou por sermos mulheres, não apenas, e também lutamos pela igualdade salarial na iniciativa privada. Isso é uma aberração, né? Em pleno século XXI, há mais de um século e meio, nós continuamos lutando por mantermos vivas o direito à vida e o direito ao salário. Deputada, e na opinião da senhora, esse percurso todo, como a senhora bem disse aí, é de grande valia? Ainda é preciso fazer muito mais? Qual que é a realidade hoje, no ano de 2023? Quando chega o 8 de março,
eu fico mais reflexiva do que contente, né? Eu acho que o 8 de março, tenho certeza, aliás, que o 8 de março vem para ser um momento de reflexão da sociedade brasileira, não só das mulheres brasileiras. Não é um dia nosso, é um dia da sociedade, né? Então eu me torno muito reflexiva. Eu creio que as conquistas, elas aconteceram, não é? Mas se você parar para pensar que nós ficamos 4 séculos invisíveis como cidadãs, é uma coisa que ninguém imagina. Nós ficamos 400 anos sem poder votar. Muita coisa. É muito tempo. O próprio voto foi uma conquista, uma né? conquista de pouco menos de 100 anos, não é? Então, assim, as conquistas vieram com muita luta, num passo muito lento, não é? Mas que elas existem. Só que é o início, né? As mulheres que abriram esse caminho para nós, para mim, para as demais deputadas federais do Brasil como um todo, agora é a hora da ocupação do espaço. O caminho foi aberto, agora é ocupar o espaço, não é? E avançar neste espaço. Então é muita coisa por fazer. É verdade. Nesse sentido a gente vê, né, deputada, que muitas mulheres têm alcançado espaços que antes eram predominantemente masculinos, né? Sim. Mas ainda há muito que se ocupar. Porque o espaço do empoderamento, ou do espaço de decisão, do poder de decisão, é que é difícil de ocupar. Quando você lida com o concurso público, quando você lida com o acadêmico, quando você lida com a esfera de serviço público, você vê as mulheres ocupando espaços. Mas aí você, quando chega no momento dos espaços de poder, de decisão, é muito difícil a mulher ocupar. Haja vista o STF, que é a primeira presidente que nós temos agora com Rosa Weber, não é? A presidência do Congresso Nacional nunca foi ocupada por uma mulher. A presidência da Alego nunca foi ocupada por uma mulher, né? As presidências das câmaras municipais, raras são as que são ocupadas por mulheres. No executivo, do nosso estado, né? Nunca foi ocupada por uma mulher. Então, esses espaços de poder é o momento. A nossa geração agora que tem que avançar para esses espaços de decisão. Deputada, eu quero iniciar minha participação dizendo que para nós também aqui da TV Alego é uma honra, é um privilégio estar aqui te entrevistando. A senhora que é uma mulher resiliente, que tem lutado por tantas causas, já são 28 anos de vida pública em prol principalmente das mulheres. Eu queria saber da senhora como que é ter cargos de tanta responsabilidade e influenciar essas mulheres. O que isso representa para você? É um privilégio, né? Primeiro, não é fácil, igual vocês. Quando nós poderíamos imaginar uma bancada de jornalismo ocupada só por mulheres? Então vocês se sintam tão prestigiadas como eu. É para poucas. Nós temos que ter essa noção do nosso espaço. Então vocês hoje ocupam um espaço no jornalismo que poucas ocuparam, não é? Então as minhas causas são as causas das invisibilidades, são as causas das vulnerabilidades. E a causa da paridade, da igualdade, da isonomia, né? Ser equânime. Então é um privilégio, não é fácil, é cansativo, é desafiador, mas é necessário. Deputada, a gente vê que é cansativo, é necessário, é desafiador. No início da minha pergunta, quando a senhora começou a responder, a gente viu que a senhora ficou emocionada. A senhora explicou aqui muitas coisas, mas o que te levou a entrar nessa emoção? O nosso espaço, ele ainda é muito pequeno, não é? Então, hoje nós somos 91 deputadas federais. Goiás foi o grande exemplo, então eu tenho muito orgulho de dizer que sou de Goiás, lá, e que estou pelo Brasil e por Goiás, não é? E pela minha região,
que ela ainda é uma região que possui essa invisibilidade de poder, não invisibilidade econômica, invisibilidade demográfica, invisibilidade social. É uma invisibilidade de poder, que eu também luto por ela, né? A gente se emociona porque 91 deputadas, sendo que nós somos 513, não é? Avançou de 56 para 91. Sim, mas não é isso que eu quero. Nós queremos a paridade. Muito além disso, né? É muito além disso. É a paridade, é metade, metade. Né? Nós somos um dos piores países do mundo, né? Na igualdade entre homens e mulheres, né? Em espaços de poder também. Um dos piores do mundo. Nós perdemos para países muçulmanos, não é? Nas assembleias legislativas, nas câmaras federais, no poder legislativo. Goiás foi exemplo. Nós crescemos 28%. Nós éramos duas, eu e a Adriana, saímos desta casa que nos acolheu, que nos amadureceu, que nos fez ter essa coragem de enfrentar uma eleição. Estamos lá, mas não só nós duas, nós somos 6. Que inclusive representaram muito bem, né? Nós éramos 2, viramos 6 na Câmara Federal, né? Então, para nós, Goiás foi o grande exemplo. Porque a gente tem uma PEC que tramita no Congresso Nacional, que estipula um percentual de cadeiras, que é a minha luta, né? Não só de candidaturas, porque por muitas vezes as mulheres são usadas nessas candidaturas como candidatas laranja para conseguir o fundo eleitoral apenas. Nós queremos chegar na paridade de cadeiras, no espaço de poder que está na cadeira de deputada federal. Então você tem uma PEC tramitando, nós temos no Congresso Nacional, que vai definindo esse percentual. E se você olhar o ano que nós estamos de 22, que foi a nossa eleição ano passado, que era 30%. Então vamos começar com os 30%, até chegar aos 50%? Ah, mas já é discriminatório, essas histórias de cota. Não, enquanto o Brasil não amadurecer, enquanto a sociedade brasileira não compreender que a paridade nos espaços de poder trará ao Brasil paz, trará ao país. Vocês terão noção? Se nós tivéssemos igualdade salarial e igualdade de empregos entre homens e mulheres no Brasil, o nosso PIB cresceria 16% mais. Isso é um estudo americano sobre isso. Porque nós estamos perdendo economicamente quando nós deixamos de ofertar vagas às mulheres ou deixamos de contratá-las, não é? Porque são mães ou porque tiveram filhos, não é? Então nós estamos mais pobres por esse motivo. Essa paridade traz ao Brasil paz social, traz uma melhor economia, traz lados de pensamentos distintos discutindo este país. Mais desenvolvimento, né, deputada? Mais desenvolvimento social, humano e econômico. Com certeza. Sem dúvida. Por isso que eu me emociono, porque a minha emoção é de todas as mulheres. Ela não é só minha, não é? Eu acho interessante assim, não, você lidera a sua casa, você é líder comunitário, você é no seu... Não, nós queremos ter mandatos. Deputada, agora voltando para o cenário federal, seu primeiro projeto de lei apresentado foi em defesa da mulher, que visa dar guarda unilateral para as mães de recém-nascido enquanto perdurar o período de amamentação. Como que foi feita a construção desse projeto? Eu queria que a senhora explicasse para nós. Bem, eu fui assessorada pelo Dr. Clodoaldo, que é um advogado aqui de Goiânia, né? E nós discutíamos sobre alguma legislação, sobre as legislações necessárias, não é? E como mãe, que sou também, avó, não é? Esse é um direito que não é só da mulher, não é? Esse é um projeto de lei que ele vem abarcar tanto a mãe quanto a criança, não é? Porque o período de amamentação, ele não é só um período em que você alimenta seu filho materialmente com leite.
Você que é mãe, né, Edrisa, sabe, todas as mães que nos assistem e que estão presentes aqui, sabem que o momento da amamentação é o momento que a mãe passa para a criança o leite, passa para a questão, para a criança a segurança emocional, passa para a criança o afeto. É o momento do aconchego. Verdade. É o momento em que as crianças se sentem mais seguras depois que ela sai de dentro da barriga, que é a amamentação. Então não é justo nem para a mãe e nem para a criança, né, o lactante, ser separado por uma questão jurídica de que o pai necessita ou quer, pede, peticiona uma guarda compartilhada. Não é momento de você compartilhar a guarda, é momento de você guardar a criança para a mãe, não é? E o próprio Poder Judiciário, em suas decisões, já entendia assim. Faltava uma legislação nacional para resguardar esse direito, não só jurisprudencialmente, sabe? Então, para mim, foi uma honra, meu primeiro projeto de lei, resguardar direitos da mãe e o direito da criança. E ele foi aprovado, deputado? Em que trâmite que ele está? A lei está tramitando, já passou pela nossa comissão, já vai para a CCJ, e claro que na Câmara Federal os projetos são mais longos, né, a sua tramitação, porque haja vista que são 513, né, deputados compondo a Câmara Federal. Mas eu tenho certeza de que eu plantei uma sementinha, seja para ser aprovado e sancionado dentro desse meu mandato, seja em outro mandato. O importante é estar tramitando naquela casa, né? A gente sabe que a senhora trabalha por outras áreas também, né? E desde que assumiu como deputada federal, a gente acompanha aqui o seu trabalho e vimos que logo no início do mandato, a senhora e a bancada goiana se reuniram com o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional. E na reunião, né, a senhora solicitou ações de infraestrutura com foco no desenvolvimento sustentável para os municípios goianos da região do entorno, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco para nós sobre essas questões de infraestrutura, obras, que a senhora também é muito ligada. O que eu digo assim, um deputado federal, ele tem pautas nacionais, e no meu caso, que representa uma região, né, porque fui prefeita, vereadora, moro numa cidade da região, você tem pautas nacionais como essa dos direitos da mulher, né, das crianças. Eu solicitei já a criação de TPCAs, mais DPCAs do estado, mais DEANs, né, a implantação de mais patrulhas Maria da Penha. Mas eu também tenho pautas regionais. Eu não creio em desenvolvimento cidade por cidade em algumas temáticas. Quando eu falo de mobilidade urbana e uma região conurbada como a minha, que é a região metropolitana de Brasília, eu tenho que tratar a mobilidade urbana regionalmente. Eu não tem como eu tratar de mobilidade urbana só entre Valparaíso e Brasília. Eu tenho que tratar de mobilidade urbana desde Lusiânia até Brasília, perpassando por Ocidental, por Novo Gama e por Valparaíso. A mesma coisa em infraestrutura. Eu não tenho como tratar de águas pluviais se eu não tratar de águas pluviais de uma região como um todo, de saneamento básico de uma região como um todo, não é? De segurança pública, inclusive, porque são regiões conurbadas. E quando eu trato de desenvolvimento regional sustentável, eu trato economicamente também disso, não é? O que é bom para a região? Quem é o nosso maior receptador de mercado? Brasília, não é? Então você vê as vocações de todas as cidades na região e trabalha essas vocações comerciais com Brasília, não é? Isso tem que ser tratado de uma forma regionalizada. Mesma coisa no Nordeste goiano, o governador
juntamente com o Ministério da Integração, nós estamos com um trabalho de desenvolvimento econômico para o Nordeste goiano, de fruticultura, com o governo federal, que você desenvolve a região como um todo, e não só uma cidade, né? Isso é muito importante para o Brasil também, olhar regionalmente o Brasil. Inclusive, né, deputada, sempre atenta aí à educação, já como deputada federal, destinou R$1 milhão para realizar o cercamento da área ali, que vai receber o campus na região do entorno. Esse era um sonho e ideal de campanha da senhora? Esse é um sonho que começou a ser sonhado há 12 anos, não é? No governo Dilma foi criada a Universidade Federal de Goiás, em Cidade Ocidental. Porque naquele momento, em 2012, o governo Dilma, ele politicamente trabalhou a expansão dos institutos técnicos federais e das universidades federais. Então olhou a região e disse, olha, tal cidade vai ficar com o Instituto Federal. Então Valparaíso ficou com o Instituto Federal de Goiás. Lusiânia, o Instituto Federal. Novo Gama, o Instituto Federal. E Cidade Ocidental, a Universidade Federal. E aí foram todos criados. E o que saiu do papel naquela época? Só o de Valparaíso, que eu era prefeita. Inclusive, a senhora se reuniu, né, com o ministro da Educação, agora sim, reforçando esse pedido de implementação desse campus. Despachamos com a reitora Angelita, ela até está na casa hoje. E o que aconteceu? Criou-se a universidade, criou-se o instituto, eu doei a área, uma área muito boa, o instituto foi criado e está lá funcionando. De Lusiânia funcionava anteriormente. E a área da universidade não tinha. Então não foi criada, não foi instalada. Ela foi criada há 12 anos e não foi instalada. Aí a Enza, que é uma empresa que tem muitos loteamentos, doou para a universidade agora 50 hectares. São 500 mil metros quadrados de área para a instalação, para a construção da Universidade Federal de Goiás em Cidade Ocidental. E aí eu vou destinar o recurso para o cercamento da área. Enquanto isso, a universidade está estudando já a grade curricular. Nós estivemos com o ministro tratando deste tema, porque será necessária a criação dos cargos, que à época foram criados, mas como não foi instalada, esses cargos foram utilizados em outras unidades da universidade. Então teremos que criar os cargos, quais cursos nós vamos realizar. E tem mais um outro sonho, que eu sei que ele pode não ser realizado dentro do meu mandato, daqui a 4 ou 8, que é o Hospital Universitário. Olha só, um grande projeto então, e é claro que a gente vai torcer muito para que isso realmente aconteça. Seja efetivado, né, deputada? Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria fazer um adendo, Emily, se você me permitir. Claro. Falando em sonho, a gente sabe que a senhora já ocupou diversos cargos, municipal, estadual, no executivo, no legislativo, agora está na Câmara Federal. A senhora é muito resiliente, como eu falei, nós falamos aqui, mas qual é o maior sonho, qual é a continuidade aí nos seus projetos políticos, sonhos futuros? Bem, quem tem 28 anos de vida pública e fez todos os cargos municipais, né? Não teve mais nenhum municipal, estadual, fui para estadual, federal, no legislativo. Eu creio que eu quero cumprir esse mandato com muito respeito ao povo goiano, eu tenho certeza disso. Muito respeito aos meus eleitores e àqueles a todos os goianos, sabe? Lá todos sabem de onde eu sou, Valparaíso de Goiás, em torno de Brasília, e sou goiana. Então, esse mandato é um mandato realmente voltado para o bem desse estado, deste país, né? E depois eu quero mais um mandato, seja ele repetindo o meu mandato de deputada federal, seja em uma outra atribuição, uma outra missão que me for dada, e eu encerro em 2030. Eu quero concluir minha vida pública em 2030, quer dizer, esse mandato mais um,
seja no legislativo, Com certeza a senhora vai seja fazer no muita executivo, falta né? na vida Porque pública. a gente precisa dar espaço para a juventude, para mulheres novas, incentivar mais mulheres a serem vereadoras, deputadas estaduais, federais. O meu exemplo, eu creio que é o seguinte, o meu e da Adriana e de tantas outras mulheres, é ser resiliente, persistente, determinada. Há cadeiras para nós, há cadeiras para nós. E é isso que nós precisamos. Com certeza vão vir grandes oportunidades por aí, isso eu tenho certeza. Vamos trabalhar para tal, né? Certamente que sim, deputada. E agora, para finalizar mesmo, a gente sabe que a senhora é muito família, né? Sempre muito atenciosa, cuidadosa com seu esposo, a sua mãezinha de 84 anos, seus filhos, os netinhos, né? A gente vai abrir agora um espaço aqui para a senhora deixar uma mensagem para eles. Eu acho que, eu tenho certeza, a vida pública, ela nos priva de muita coisa, né? Ela nos priva de termos vida pessoal, não é? Então, entre você estar em um aniversário e você estar na sua missão pública, você precisa priorizar a missão pública. E a minha filha mais velha, que hoje está com 41 anos, ela tinha 15 quando eu entrei na vida pública, de 14 para 15 anos. A do meio tinha 13 para 14 e o caçula tinha 8. Portanto, todos foram privados da minha presença, não é? Do seu tempo, da sua dedicação. Da minha presença, do meu né? tempo, da minha dedicação. Mas eu sempre fui muito provedora, né? Aquela história assim, a hora que falo o mãe, eu digo, tô aqui. Não é? Eu acho que isso fez com que também, quando eles cresceram e amadureceram, eles perceberam quem é a mãe deles no sentido da missão. E compreenderam, não é? Não tem nenhum filho revoltado, não tem nenhum filho... Eu tenho filhos casados, né? Formados, que sabem que a vida é de luta, não é? Filhas que levantavam 5 da manhã para pegar ônibus para estudar em Brasília. Ninguém teve vida fácil porque a mãe era vereadora, estava vereadora, ou secretária ou prefeita. Filhos que me dão orgulho, não é? Porque entenderam que a minha vida, eu brinco lá em Valparaíso, às vezes, quando eu estava prefeita, que eu não era mãe de 3. Eu era mãe de 200 mil habitantes. É uma cidade inteira, né? Exatamente. Então era difícil eles entenderem enquanto adolescentes. Mas depois compreenderam e são grandes filhos que me deram lindos netos. Eu tenho 5 netos, né? Então vamos lá elencar, porque vai que todo mundo assiste. Eu tenho a minha filha mais velha, a Rita, casada com o Matheus, a Lívia do meio, casada com o Dr. Eduardo, o Marco Túlio é o último filho, casado com a Juliana, e todos me deram netos. A minha filha mais velha me deu a Catarina, que faz 10 anos agora. A Lívia me deu a Alice e a Beatriz, que fazem 8 anos agora, são gêmeas. E o Marco Túlio me deu a Isadora de 5 e o Marco Antônio de 2. E todos sabem que a vida é deles. Nós não somos donos dos nossos filhos. Eles são do mundo. E os meus filhos precisaram entender muito cedo que eles eram do mundo e foram conquistar o mundo, né? Porque a minha missão é muito grande. Por isso que ela tem que ter fim. Em 2030 eu quero deixar toda o meu legado bom, não um legado de maldades, né? Para o povo goiano, o povo brasileiro e principalmente para mim, né? Para Deus, para todos, sabe? É isso. Então um beijo para todos. Eu sou normal. Muito. Eu sou normal, né? Procuro fazer um mandato normal, um mandato que eu vou lá no sepultamento, vou no aniversário, vou na festa. Na missa, no culto. Na missa, no culto, vai despacho à feira no meio da também. rua, vou pra feira, abraço as pessoas. É porque o que nos resta, né, gente? O que nos resta? Todos que nos assistem. Nos restam as boas missões. É isso. E muito sucesso para a Edrisa, que eu já acompanho há muito tempo, para você, Tiara, para você, Emily, para toda a equipe técnica
que aqui está conosco, Muito para a obrigada. Alego, para essa gestão do Bruno, que tem sido eficiente, tem sido aberta, democrática, né? E para a Rosângela, que está à frente da Procuradoria. Que venham novas procuradorias em todos os municípios goianos. Deputada, muito bom, aliás, maravilhoso receber a senhora aqui Foi mesmo. nesse programa. Acho que a gente conseguiria ficar aqui um dia todo conversando. Realmente a gente certeza. sabe desse trabalho importante que a senhora tem e que ainda terá, né, à frente aí, agora, né, no Senado Federal, então desenvolvendo um trabalho Ó. ainda maior. Eu recebo. No Senado, na Você Câmara. viu? No Senado Federal. Foi eu muito recebo, espontânea, né? porque é Foi para receber espontânea. mesmo, deputada. Recebe então, viu, deputada? Então, assim, a gente te deseja muito mais sucesso ainda e a TV Alego estará sempre de portas abertas para quando vier aqui, venha sempre nos fazer uma visita e, claro, conversar conosco. Com certeza, nossa população goiana quer muito saber desse seu trabalho. Muito obrigada. Bom, eu quero convidá-las também. Quero convidar a TV Alego para participar conosco, pelo menos de uma deliberativa. É muito importante. Nós temos 3 deputadas federais de Goiás que participam da comissão. A deputada Silvier, a deputada Adriana Corse e eu. Então, as nossas deliberativas também, vocês podem acompanhar pelo canal da Câmara Federal. Elas acontecem todas as quartas-feiras, às 13h30, na sala 14, na sala de comissões número 14, onde nós deliberamos projetos de lei, requerimentos, moções. Seria muito interessante, seria um privilégio para nós, uma honra, receber a TV Alego lá na Câmara Federal e conhecer um pouco do trabalho da nossa comissão, da Secretaria da Mulher, que também existe, da Procuradoria da Câmara Federal e também do Observatório, que trata sobre as pesquisas de violência contra mulheres na política. Então Com será um prazer certeza. também recebê-las. Vamos conversar com o nosso presidente Bruno, com a nossa direção e, se Deus quiser, em breve nós estaremos lá com vocês. Muito obrigada. E o Alego Mulher, então, fica por aqui. Até a próxima. Até! Tchau, tchau.